Jornal dos Municípios. Jornal dos Municípios conversa hoje com o empresário Francisco Neudson Claudino, que acaba de ser homenageado pela Polícia Militar pelos relevantes serviços prestados à corporação. Como é que o senhor se sente sendo homenageado pela PM? Olha, eu fiquei realmente feliz e emocionado ao mesmo tempo, porque conforme compôs o Nelson Cavaquinho, a gente deve ser lembrado em vida. É muito importante lembrar os feitos em vida, porque depois que morre, a gente pede oração, reza, né? E realmente o terceiro BPM, quando eu cheguei em Imperatriz em 1966, não existia. E a instalação dele, o desenvolvimento dele, eu tive uma certa participação tanto em dar um apoio aos que aqui chegavam, principalmente no período que eu fui presidente da Associação Comercial, também a gente dava muita atenção à Polícia Militar, né? E também a gente dá atenção aos policiais e aos militares. E eu sempre tive uma relação estreita. Por exemplo, na área do esporte, eu contava com o Capitão Brito, que era quem era o animado pelo esporte. O Brito, ele tinha e tem a compreensão de que é importante fazer com que a Polícia Militar esteja integrada com a sociedade. E ele via na área do esporte, do futebol, e juntamente conosco, ajudando a desenvolver a Liga de Desporto de Imperatriz, uma maneira de fazer com que a Polícia Militar estivesse integrada à sociedade. Esse era o principal esforço. E eu achei meritória essa linha de raciocínio dele. E a gente deu uma certa contribuição, né? Outras contribuições foram dadas. A fundação do CONSEG, Conselho de Segurança Comunitária, nos anos 2000. A gente participou, inclusive aquele quartel da Avenida Industrial, ele nasceu desse trabalho do CONSEG. Aquele local foi conquistado e hoje é um quartel ali. E muitas outras lembranças eu poderia citar. Por exemplo, a gente, nessa convivência com os militares do terceiro BPM, certa vez nós conseguimos de um fazendeiro a doação de um boi. Esse episódio foi interessante porque na época o batalhão não era do tamanho que está hoje, tinha um mato de lado e os soldados resolveram colocar esse boi lá amarrado. E que era para de noite ir lá abater, para de manhã a gente fazer o churrasco lá na chacrinha. Só que o boi não era manso não, e ele conseguiu se soltar da corda e o trabalho de conseguir prender esse boi de novo foi como que uma competição entre os militares. Foi um negócio interessante, mas o que é certo é que foi divertido, movimentou o quartel e no dia seguinte nós fizemos churrasco lá na chacrinha. Foi muito bom. E tem também outra relação, tem uns profissionais militares que gostam de música também, que é bom, e eles sempre animavam os finais de ano lá da chacrinha. Ou seja, são muitas lembranças e boas lembranças que a gente tem, além das relações pessoais que tinha. Zé Filho, eu queria não esquecer de prestar uma homenagem aos principais militares, soldados militares que tinham aqui em Imperatriz quando eu cheguei. Eu queria citar o nome, querendo homenagear todos os soldados e praças de Imperatriz, do Ione. Quem conhece a história de Imperatriz conhecia o Ione, o Lima, né? Que realmente o Lima
e o Cruz. 3 soldados que eram como que a proteção de Imperatriz. Eles eram a referência em Imperatriz. O Cruz é vivo ainda. O Lima também é vivo ainda. O Ione foi assumir João Lisboa e depois ele veio a falecer, se bem que muito idoso, né? Então, a minha relação, ela já existia com o 3º BPM. E agora, eu acredito até que muitos desses que assinaram essa homenagem poderiam não conhecer essas e outras histórias que a gente é parte do 3º BPM, e por isso é que eu fiquei mais homenageado, mais sensibilizado, emocionado e muito contente. O senhor é um paraibano que escolheu Imperatriz para residir, para tocar sua família há mais de 50 anos. Poderia estar vivendo em qualquer parte do país, mas continua Imperatriz, né? E muito satisfeito e feliz. Aqui estão minhas raízes, aqui os meus filhos foram criados, aqui eu tenho os meus amigos, aqui eu tenho o jornalista Zé Filho como amigo. Na minha cidade natal, eu vou, visito, mas eu não tenho as relações que eu tenho em Imperatriz. O que se pode dizer da Imperatriz de hoje? Eu sempre sou um otimista, e a gente que chegou aqui quando a Imperatriz tinha 28 mil habitantes. E era uma cidade que abrangia de São Pedro da Água Branca, Itinga, o que é hoje a Ceilândia e mais para o sul, que depois foi desmembrado quando estava com quase 400 mil habitantes. E hoje é o que é e continua sendo. E se você percorre essa Belém Brasília, você vê sinais de desenvolvimento em plena crise e pandemia. Você vê galpões sendo erguidos, você vê indústria surgindo. Então, eu sou muito otimista. Aliás, eu viajo um bocado e não vejo uma cidade do Brasil em pleno desenvolvimento como é a Imperatriz. Jornal dos Municípios.